E aí, provedor, tá preparado para ter um atendimento mágico aí no seu provedor? Pois é, nessa próxima palestra você vai explodir a sua mente com ideias para encantar os seus clientes. E quem vai falar disso para vocês é o Reinaldo Garcia. Ele é uma referência em call center e televendas. Ele tem mais de 25 anos de experiência nesse setor e também ele é fundador da Contato Contact Center. Ele também construiu uma trajetória marcada pela liderança e pela excelência operacional, capacitando mais de 8 mil colaboradores e prestando serviço para grandes empresas como a Vivo, a Claro e a Sky. Ele também é autor do livro Os Segredos do Rei, Como Vender por Telefone. Então, você está com a pessoa certa para entender de encantamento dos seus clientes. Então, aproveite a sua palestra, que ela está incrível. Segue lá com o Reinaldo. Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos à palestra Atendimento Mágico. Eu sou o Reinaldo Garcia e quero começar falando com vocês sobre um caso de um atendimento que aconteceu aqui no call center, né, no nosso atendimento do nosso provedor. E quero saber se isso já aconteceu aí no provedor de vocês. O que você faria nessa situação? A gente recebeu uma ligação de um cliente que o cachorro comeu o roteador. O cachorro simplesmente acabou com o roteador do cliente. E aí a minha supervisora veio até mim falando, olha, um cliente nosso que tem 2 anos aqui conosco, o cachorro comeu o roteador, a mulher dele ligou aqui e falou o seguinte, olha, comeu o roteador, preciso que troque o roteador. E nós fomos lá e trocando o roteador. Avisamos para ela que teria um custo, só que agora o marido dela ligou aqui muito bravo, porque ele já é cliente há 2 anos, e ele falou que se cobrar o roteador, ele vai cancelar conosco. E aí, você aí no seu provedor, o que você faria? Cliente de 2 anos, cachorro comeu o roteador, cachorro é responsabilidade dele, nesse caso a gente cobra o roteador, você aí no seu provedor, caso você tivesse esse problema, você cobraria o roteador do cliente, não cobraria ou acharia alguma outra solução? Esse foi um caso bem inusitado que aconteceu com a gente. E você acompanhando aqui na nossa palestra, lá no final eu vou te falar como que a gente resolveu esse caso. Deixa aí nos comentários, no chat, o que você faria se o cachorro comesse o roteador do seu cliente. Cobraria ou não cobraria? Bom, mas para começar aqui, apesar de já terem falado um pouco da minha pessoa, eu quero me apresentar. Então, meu nome é Reinaldo Garcia, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu comecei a trabalhar na área de atendimento de call center no ano 2000. Eu, com 18 anos, 18 para 19 anos, fui atendente de um call center aqui, de uma empresa de telecom grande, hoje é a Oi, né? Na época era Brasil Telecom, e por incrível que pareça, né, não é todo mundo que tem essa mesma história que eu, mas eu me apaixonei pela área de atendimento. E dentro, né, da Oi, eu acabei sendo coordenador, supervisor, enfim, assumi várias funções, depois fui ser gerente numa outra empresa, e ali eu construí minha carreira na área de atendimento. Em 2004, eu fiz um curso, sempre fui apaixonado por tecnologia, fiz um curso de processamento de dados, e em 2006 eu me formei em gestão em call center. Existe um curso, pelo menos existia um curso de formação específica para você gerir centrais de atendimento, você gerir call center. Muita gente acha que você tem um call center, uma central de atendimento, eu vou colocar um monte de gente lá, telefone, e tá tudo certo. Não, tem toda uma ciência por detrás disso, para que você faça isso com excelência, para que você faça isso de uma maneira eficiente. Em 2007, após me formar, eu fundei a Contato Contact Center, para prestar serviço de consultoria, treinamento e prestar serviço na área de call center. Pela Contato, já passaram mais de 8 mil colaboradores, entre atendentes, televendedores, supervisores, gestores, formamos muitas pessoas. Chegamos a ter 1.000 colaboradores simultâneos, prestamos serviço para grandes empresas de telecom, como Vivo, Sky, Claro, enfim, diversas empresas. Em 2019, eu começo a me aventurar na área de provedor de internet. Então, a gente adquire um provedor de internet, na época da Via Rádio, tinha 200 clientes, e a gente chega a ter 20 mil clientes nesse provedor. E, lógico, toda a metodologia nossa fundamentada na área de atendimento ao cliente de maneira remota, né, através de telefone, do WhatsApp. A gente não tinha lojas, por exemplo, nesse provedor. E 2023, a gente resolve, né, com um grupo de provedores aqui da cidade, fazer uma fusão e transformamos a LigNet e outros 2 provedores na DigitalNet, que é o provedor, né, regional maior aqui do nosso estado. Hoje temos mais de 70 mil clientes, hoje eu sou conselheiro
da DigitalNet, tenho muito orgulho de fazer parte dessa família e ter construído essa história de chegar, né, de um provedor de 200 assinantes, hoje chegar a um provedor com mais de 70 mil assinantes. Além disso, eu sou escritor do melhor livro de televendas, de venda por telefone, que eu já li, que é o Como Vender por Telefone, Os Segredos do Rei. Então, esse livro aqui, né, traz várias técnicas, vários insights e muita coisa do que eu aprendi ao longo dessa jornada, dos testes que eu fiz, das técnicas que eu desenvolvi, está aqui nesse livro, né, Os Segredos do Rei. Eu vou estar falando dele durante a palestra também. E vamos lá. Aqui, ó, vou mostrar, eu trouxe algumas fotos para vocês. Isso aqui é um evento de premiação que a gente fez da LigNet. Todo mês a gente sempre premiava, né, os melhores do mês. Isso ainda existe na DigitalNet, numa mecânica diferente, né? Mas a gente, toda última sexta-feira do mês, a gente fazia esse evento de premiação. Aqui tem algumas fotos desses eventos de premiação que a gente fez ao longo dos anos na LigNet. Aqui é a Contato, que é a empresa que a gente tem de prestação de serviço na área de call center. Aqui é uma operação que a gente prestava serviço para a Vivo, a gente tinha mais de 800 colaboradores, quase 1.000 colaboradores nessa operação. Então, essa operação aqui, do meu lado esquerdo, né, que é a foto única aqui, que vocês estão vendo, ela é uma operação em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, dezenas de colaboradores, centenas de colaboradores. Aqui na foto abaixo, é uma operação que a gente tinha no interior do estado, que é Nova Alvorada do Sul, uma cidade de 25 mil habitantes apenas. Muita gente fala que tem dificuldade de contratar, treinar. A gente nunca teve essa dificuldade, porque a gente sempre conseguiu capacitar e formar profissionais. E numa cidade pequena, que nem a Nova Alvorada, né, com uma mão de obra mais rural, a gente conseguiu ter 250 colaboradores durante 2 anos lá, performando muito bem. E essa foto acima é de uma equipe de back-office que nós tínhamos, que tinha grande parte da nossa equipe era de surdo e mudo. Então, as pessoas, né, que trabalhavam com a gente, elas não falavam e não escutavam. Então, foi um grande desafio falar, cara, você colocou surdo para trabalhar em call center? Coloquei, mas não no atendimento, porque não é que a gente não quer escutar o cliente, muito pelo contrário, a gente quer escutar muito o cliente. Mas foi algo disruptivo, a gente colocou eles na parte de back-office. Quando você tem muito funcionário, a lei obriga que você coloque pessoas com algum tipo de deficiência para trabalhar. Nós escolhemos trabalhar com a comunidade surda, e a comunidade surda nos deu um retorno muito bacana, porque eu fui estudar sobre isso e descobri que os surdos, eles têm um poder de concentração muito grande. Então, a gente tinha uma área de back-office que era para inserir dados no sistema da Vivo, e aí a gente contratou 20 surdos. Essa menina de azul aqui era a nossa intérprete, e a grande maioria dessa equipe aqui, a gente tinha 20 pessoas surdas na empresa, e aí aqui a gente desenvolveu bastante coisa. Muita gente aqui aprendeu a linguagem de sinais, que é a Libras, né, que é a linguagem brasileira de sinais, e foi um período bem bacana, e a gente foi um momento de muito aprendizado, para você ver que trabalhar em call center também ele é disruptivo. Então, quem que imagina que em call center você pode ter pessoas surdas trabalhando? E vamos seguindo aqui. Corta que falhou meu slide aqui. Deixa eu ajustar. Podemos voltar. E o nome da palestra é Atendimento Mágico. E qual que é o poder da mágica? O poder da mágica é encantar o cliente, encantar as pessoas. Um mágico, quando vai fazer uma mágica, o que ele quer? Ele quer encantar as pessoas. Então, o nosso objetivo com o atendimento mágico é buscar esse encantamento. Então, como que a gente busca esse encantamento durante o atendimento? É sobre isso que a gente quer conversar com vocês, para levar vocês a pensar em como encantar os clientes de vocês. E tem como encantar o cliente na parte de prospecção? Sim, tem como encantar clientes, sim, na hora de você fazer prospecção. Eu trouxe aqui alguns exemplos práticos que nós utilizamos nas nossas operações e deram resultados práticos. Melhoraram índices de conversão, melhoraram índices de satisfação, e o primeiro dele é na parte de prospecção. Hoje, como que os provedores fazem prospecção de clientes? Eles usam marketing digital, televisão, rádio, outdoor, placas, panfletos, e o panfleto é onde eu queria chegar. A gente sempre panfletou e sempre teve um resultado. Mas o panfleto, você panfleta 1000
1.000 panfletos, você vai ter um resultado ali de 20, 30, muito, muito bom, 50 clientes te ligando. Só que aí a gente começou a perceber que toda vez que a gente ia na casa do cliente, o cliente tinha lá colado um panfleto, a caixa de correio dele estava lotado de panfletos e a gente queria ser visto de uma maneira diferente, a gente precisava ser visto de uma maneira diferente. E qual foi a estratégia que a gente utilizou para chamar a atenção do cliente? A gente criou uma carta, e na carta estava escrito urgente, era tipo uma notificação extrajudicial. Então, no meio daquele monte de panfleto de provedor, de outras coisas, de panfleto de botijão de gás, né, conta de energia, a gente tinha uma carta lá, estava escrito urgente na carta. Então, isso chamava a atenção do cliente. E na hora que o cliente abria essa carta, a gente tinha lá, além de uma oferta, a gente tinha um QR Code, que ele poderia baixar um streaming que a gente tinha com alguns canais de TV, inclusive alguns canais fechados, que ele baixando, ele tinha que fazer um cadastro mínimo lá, que ele tinha que colocar o nome dele e o telefone para passar a usar esse streaming, ele tinha isso gratuito durante 30 a 60 dias. Esses clientes, que além, tinha alguns clientes que nos ligavam, né, nos chamavam para saber das nossas promoções, dos nossos planos, tinha cliente que fazia esse cadastro. Esse cliente que fazia esse cadastro estava mais propício a comprar com a gente. Por quê? Porque ele já começava a degustar um dos nossos serviços, que era um streaming de TV. Então, com essa gratuidade que a gente oferecia, a gente usava como isca para captar lead. E toda essa estratégia da carta urgente, do panfleto, com essa possibilidade dele ter uma usabilidade de um produto de degustação, aumentou muito os índices que a gente tinha de conversão e de interesse. Então, os leads vinham mais quentes, mais interessantes para a gente fazer. Então, é uma ação muito fácil de ser feita, que você pode fazer aí no seu provedor, testa, com certeza você vai ver que os resultados seus vão ser diferentes. Outro modo de você gerar um encantamento, ter uma mágica, né, criar essa mágica para gerar um encantamento no cliente. Você tem como encantar o cliente na hora de instalar? O que você pode fazer de diferente na hora que você faz uma instalação na casa do cliente? Além de, lógico, de entregar a melhor instalação, serviço com atendimento legal, o que a gente criou? Nós criamos um kit de boas-vindas. E detalhe, o ticket, né, num provedor, hoje na média do Brasil, depende muito de região, mas vai variar aí de 80 a 120 reais, 150 reais, dependendo da região. Então, a gente, por esse ticket não ser um ticket tão alto, né, na faixa de 100 reais, a gente também não podia gastar muito com esse kit de boas-vindas. Então, a gente fez o desafio de ter um kit de boas-vindas que não custasse mais que 10 reais. Então, nossa equipe desenvolveu um kit de boas-vindas que custava menos de 8 reais. E o que era composto esse kit de boas-vindas? Ele era composto de uma sacolinha, né, parda, que isso tem custo, e já tinha um QR Code nessa sacola que orientava o cliente, falava, olha, se você indicar algum cliente, né, você terá 50% de desconto na próxima mensalidade. Então, a gente já incentivava, no momento desse kit de boas-vindas, o cliente a indicar. Então, o técnico, na hora que entregava o kit de boas-vindas, já falava para ele, olha, se você escanear e indicar 2 amigos, a sua próxima mensalidade é grátis. Se você indicar 4 amigos e eles instalarem, você vai ter 2 meses gratuitos na sua internet. Então, a gente incentivava bastante essa indicação. Outra coisa que a gente tinha era o PopSocket, que é um suporte para o celular, que você pode usar no carro, pode usar na sua mesa, para que você não precise das mãos para deixar o celular de uma maneira que você consiga visualizar ele. Ele é um suporte, né, para o celular do cliente. Tinha uma caneta, um aromatizador, ou seja, o técnico dava esse aromatizador, a casa ficava com um cheirinho gostoso, sabe? Um cheirinho de casa nova, que os clientes adoravam, e principalmente 2 coisas que a gente achou que é bem inovador, que é bem legal. De vez da gente mandar um manual para o cliente de como utilizar, quais são as regras do provedor e tudo mais, a gente criou um jogo e uma cartilha também com jogos. Esse jogo de tabuleiro, ele, conforme você vai jogando, você vai parando em algumas casas que vão passando algumas orientações. Por exemplo, se o cliente cai aqui na casa do caminhão, que é o caminhão passou na sua rua e arrebentou a fibra, volte 5 casas. Ele voltando 5 casas, ele precisa de uma visita técnica. Então, a gente começa a sinalizar, quando tiver luz vermelha e precisar de uma visita técnica, que nem sempre é causado pelo provedor. Às vezes é um caminhão que passou, isso acontecia muito na nossa região. Então, a gente começou a sinalizar de uma maneira lúdica como que ele poderia interagir com a nossa empresa. Outra aqui, olha, parou na casa desses 2 amigos aqui, ó, indicou um amigo para instalar a Lignet. Avance 5 casas, ou seja, né, reforço positivo. Então, se ele indicar cliente, ele ganha, ele tem vantagens em indicar cliente. E é bem legal que a gente, inclusive, o dado, né, lendo esse QR Code aqui,
ele jogava o dado, então ele não tinha um dado manual. Então o dado era um QR Code que ele abria no celular e ele clicava ali, o dadinho fazia aleatoriamente, randomicamente, né, o sorteio do número que ele ia andar de casa. Então isso aqui fazia muito sucesso. Teve casos do cliente ligar aqui e pedir um outro joguinho desse, porque o filho gostou, queria levar para um amiguinho da escola, ou queria dar para um primo, para um parente. Então esse joguinho aqui fez muito sucesso e gerava um encantamento, porque nenhuma empresa aqui da nossa região entregava algum kit de boas-vindas, e a gente ainda oferecia um kit com algum lazer que a família poderia jogar. Outra coisa que a gente, dentro do kit, tinha, também era um livreto, né, com alguns jogos. Por exemplo, a gente tinha o labirinto, que mostrava o técnico levando a fibra até a casa do cliente. Complete lacunas. A gente colocava ali nas lacunas informações dos aplicativos que a gente tinha. Tinha caça-palavras também, que ele poderia caçar alguns SVAs que nós tínhamos, e ali a gente descrevia o que esse SVA fazia. Então, de uma maneira bem criativa, com custo menor que R$8, no momento da instalação, a gente dava esse kit de boas-vindas com um pool de situações criativas, e isso gerava um encantamento do cliente muito legal. Aí no seu provedor, você tem um kit de boas-vindas, esse kit de boas-vindas, ele leva informação para o cliente. Então, essa é uma sugestão que os clientes, eles comentam com o outro. Outra coisa que eles faziam muito, eles postavam no Instagram, postavam nas suas redes sociais, então era uma mídia gratuita que também gera para a gente. Então é uma outra dica aí que fica para vocês, o kit de boas-vindas faz muita diferença no provedor. E como que a gente consegue adivinhar o que os clientes desejam? Como ter essa bola de cristal? Tem como fazer isso? Tem sim como fazer isso. Como que você consegue ter uma bola de cristal para adivinhar os desejos do cliente? Eu conheço apenas uma forma, né? Como eu ainda não consigo fazer leitura de mente, a gente trabalha muito com pesquisa. Tem muitas pessoas que não acreditam em pesquisa, até por conta de pesquisas políticas, que às vezes não dão certo, mas eu acredito demais. E normalmente ela te encurta alguns caminhos. E o que a gente procura fazer nessa pesquisa? Entender qual que é a relação que ele tem com esse produto, para que ele utiliza esse produto, quais são as dores que esse produto causa nesse cliente. Os hábitos do cliente. Eu não estou falando hábito de utilizar, por exemplo, a internet. Não, os hábitos, né? O que ele gosta, quais são os assuntos que são relacionados, os gostos dele, se ele gosta de esporte, se ele gosta de novela, se ele gosta de ler. Então, quais são os gostos dos nossos clientes? Qual que é a rotina dele? Ele, à noite, ele fica em casa, no final de semana ele gosta de sair. Quais são as particularidades que tem os nossos clientes? Por que a gente precisa saber isso? Para montar as estratégias de produtos, de serviços e também de contato com esse cliente. E aí eu vou trazer aqui um exemplo que aconteceu com a gente. A gente estava procurando, a gente teve um caso com o Deezer. A gente contratou, né, de uma empresa para ter o SVA, o Deezer, e o Deezer não funcionava muito bem para a gente. A gente tinha pouquíssimos clientes, a gente tinha contratado 1.000 licenças e 4 clientes apenas utilizavam o Deezer. E aí a gente rodou uma pesquisa, a gente colocou o Deezer, porque a gente achava que seria muito legal, seria um diferencial, e na hora que a gente rodou a pesquisa, a gente percebeu que a maioria, 45% dos nossos clientes utilizavam YouTube Premium, aliás, YouTube Music. E a gente ficou surpreso, porque a gente falou, o Deezer e o Spotify são os maiores, né? Eles devem ter uma utilização muito grande. E no nosso caso, no perfil dos nossos clientes, eles usavam muito o YouTube Music e pouco importava o Deezer para eles. Então, o que a gente fez? A gente queria substituir e falou, antes da gente escolher um SVA, vamos fazer uma pesquisa? E aí, o que a gente pesquisando SVA, a gente achou um SVA que a gente achava interessante, que era câmeras e o telemedicina. Porque, como o plano de saúde é muito caro e a gente atende muito a classe C, a gente acreditava que tendo um plano de consultas médicas seria interessante para o cliente. E aí a gente rodou uma pesquisa. E a gente perguntou para os clientes, fizemos várias perguntas, mas a pergunta principal, se oferecermos um plano de consultas médicas junto ao plano de internet com um acréscimo de R$ 26,99, qual a probabilidade de você contratar? 64% demonstraram interesse. E a gente achou um índice muito bacana. E aí a gente implementou com o retorno dessa pesquisa, lógico que teve outras perguntas, a gente perguntava se ele já tinha plano de saúde, se quando ele ia no médico, né, se ele pagava a consulta, quanto que ele pagava no plano de saúde, se era a empresa que fornecia, então tinha uma série de perguntas, mas a última pergunta e mais importante para a gente era essa. Como 64% das pessoas demonstraram, a gente pegou e implementou. E com menos de 30 dias, se não me engano, foram uns 25 dias, a gente teve 230 adesões, com 327 usuários cadastrados, com ganho de ticket de 21,67. E isso daí, a gente
fez uma oferta só para clientes que era da base. A gente nem começou a ofertar nos planos de venda nova. A gente queria tratar aqueles clientes que falaram para a gente que tinham interesse. Então, com essa informação na mão, sabendo que os clientes se interessavam, a gente viu que seria assertivo ter um produto de telemedicina. Você lembra que eu falei que eu tinha 1.000 licenças para utilizar do Deezer 4 utilizava? Em menos de 30 dias a gente conseguiu 230 clientes que não só contrataram, como pagaram a mais para ter, né, o nosso plano de internet com telemedicina. Outra pesquisa que a gente realizou, e essa daqui é bem legal, porque eu vou mostrar para vocês, a gente fez essa pesquisa e utilizou isso para a nossa parte de venda. A gente utilizou isso para montar a estratégia para ligar para os clientes. A gente teve uma demanda para vender internet no Rio de Janeiro, e era para lead frio, né? Era para clientes que nunca ouviram falar, né, do produto que a gente ia vender. Então, o que a gente fez? A gente pegou e fez uma pesquisa no Rio de Janeiro sobre, né, o que os clientes gostavam, quais eram os hábitos dele, né, quais eram os assuntos prediletos, para que a gente, no momento de uma abordagem fria, conseguisse gerar conexão com o cliente. E aí, o que a gente descobriu? Por exemplo, os clientes que eram do sexo masculino, 80% deles disseram para a gente que o assunto predileto deles era esporte. 56% deles, né, que gostavam de esporte e futebol, torciam para o Flamengo lá no Rio de Janeiro. Ou seja, a torcida do Flamengo é mais da metade lá do Rio de Janeiro, segundo essa pesquisa que a gente fez. E relacionado ao produto da internet, 85% deles falaram que já tiveram problemas com oscilação ou queda de internet. Então ali a gente, olha o tanto de informação que a gente tem. Eu trouxe só alguns dados, né, de todos os dados da pesquisa que a gente fez. Ah, Reinaldo, como que você faz para fazer esse tipo de pesquisa? Cara, se você já tem cliente, esse cliente na região, você faz com esses clientes. Se você não tem, né, você pode utilizar compra de base, né, você pode utilizar mails de parceiro, por exemplo, você tem alguma loja que tem uma parceria com você, você pedir essa base para você fazer a pesquisa, enfim, tem várias formas de você realizar essa pesquisa. Diante dessas informações, eu vou mostrar aqui como que era o nosso atendimento, e esse daqui é um dos atendimentos que nós tivemos lá, tá? A gente ligando para o cliente, muita gente quando liga, assim, a maioria das ligações que eu recebo para venda de internet, o cliente, a pessoa liga falando assim, oi, aqui é o Reinaldo da empresa XPTO, a gente tem internet disponível para a região de você, por apenas tantos. O atendente vomita um monte de informação, o cliente escuta e fala, olha, não tem interesse. Alguns poucos acabam tendo interesse. Em ligação fria é bem complicado, e se você não gerar uma conexão com o cliente, você vai ter dificuldade de fazer venda. E como que funcionava a nossa abordagem? A gente só ligava para o cliente e falava o primeiro nome dele. A gente chama isso de abordagem do amigo. Eu ensino isso nesse livro aqui, ó, Os Segredos do Rei, Como Vender por Telefone. A gente fala de vários tipos de abordagem que você pode utilizar, né? Lógico, de acordo com o tipo de cliente que você vai fazer contato. E a abordagem do amigo é a abordagem que a gente escolheu para utilizar para esse perfil dos clientes lá do Rio de Janeiro, que tinha uma característica específica. Então, quando a gente ligava, a gente simplesmente chamava o cliente pelo nome. Por exemplo, esse cliente aqui, Antônio, e não é só falar Antônio, é Antônio com um ponto de interrogação no final, né? Antônio! Aí o cliente, sim. Ô, Antônio, aqui é o Reinaldo, como vai a sua quinta-feira? Aqui é uma pergunta, né, invasiva, aleatória, para quê? Para a gente ganhar segundos no atendimento. O cliente, a gente tem que despertar uma curiosidade nele. Ele falou, peraí, o cara, você chama pelo nome dele, quem liga, vendedor que liga falando um monte de coisa, o cliente já liga depois, esse cara é vendedor, quer vender, eu não quero falar com ele. Quando eu só chamo ele pelo nome, alguém liga e fala seu nome, por exemplo, Reinaldo, eu falo, pô, esse cara me conhece. Ele não chama Reinaldo Garcia. Reinaldo Garcia, eu sei que é ou é cobrança, ou é vendedor, ou é alguma coisa que o cara quer meter a mão no meu bolso. Quando você chama só pelo nome, você desperta uma curiosidade. Ele falou que é ele, e ele tá pensando, quem que é esse cara do outro lado da linha? O que esse cara quer comigo? E aí você pergunta como tá a quinta-feira dele. Você já tá tirando ele totalmente do foco, a mente dele tá bugada. Ele falou, cara, quem que é essa pessoa? E aí, eu me identifico, o Reinaldo, e pergunto como que vai a quinta-feira dele, ele fala, graças a Deus, mas Reinaldo da onde? Ele quer saber quem que tá ligando para ele. E eu não vou deixar de responder. É Reinaldo de Campo Grande. Mas vi aqui que você é do Rio. Meu sonho é ir no Maracanã. Você já foi no Maracanã? Você lembra que a gente fez a pesquisa? 80% dos homens do Rio de Janeiro gostam de esporte e futebol.
Então, se eu perguntar, o cara no Rio de Janeiro, Maracanã, estádio mais famoso do mundo, é bem provável, ainda mais se ele for flamenguista, que ele foi no Maracanã. E eu tô tirando totalmente, até agora eu não falei de produto, não falei de nada, porque eu tô tentando me conectar com esse cliente. E aí ele responde, que o Antônio responde, sim, já fui no Maracanã. E aí eu emendo. E foi ver qual time. Por quê? Porque eu quero saber qual que é o time dele. Provavelmente Flamengo. Aí ele já fala, ele não fala Flamengo, fala meu Mengão. Porque o cara que torce pro Flamengo, né? O cara tem orgulho, ou qualquer outro time, o cara tem orgulho do time dele. E aí é que eu falo, eu sabia que era do Flamengo. Minha família inteira é flamenguista. Eu sou Botafogo por causa do meu pai. Esse time do Flamengo tá uma máquina. O que você acha desse time? Isso aqui aconteceu, se não me engano, em 2021, 2022, que a gente fez esse trabalho. E realmente aqui, as informações que eu utilizei aqui são verdadeiras. Eu realmente, minha família inteira é flamenguista, praticamente toda, e eu sou botafoguense mesmo por causa do meu pai. Então, assim, trabalhando sempre com a verdade, o vendedor não precisa mentir, ele tem que saber usar as informações que ele tem dele para se conectar com o cliente, gerar diálogo, para gerar uma comunicação fluente para que o cliente forneça informações e crie confiança para comprar em você. E aí ele fala, né, você faz um elogio ao time dele, para mexer com o ego dele, e ele fala, não, meu time vai ganhar tudo esse ano, e a gente continua desenvolvendo. Faz o reforço positivo novamente, realmente o Flamengo tá um timaço, Antônio. Fizemos uma... E aí eu entro aqui na parte do produto, eu faço o reforço positivo, ó, realmente o Flamengo tá com um timaço. Antônio, fizemos uma pesquisa na sua região e percebemos que a maioria dos seus vizinhos possuem reclamações de lentidão e queda de internet. Isso acontece com você? Eu estou falando uma mentira aqui? Não. Eu fiz a pesquisa lá na região, verifiquei que esse é o principal problema que todo mundo relata e pergunto para ele, você tem esse problema? Sim, vira e mexe, acontece. Opa, se ele tem um problema, eu tenho a solução para esse problema, bingo. Ah, nem me fala. Quando isso acontece, quando eu estou assistindo o jogo, eu fico muito bravo. E você pensa em resolver essa questão dos travamentos? Aqui, a gente utiliza uma técnica que a gente fala que é intensificação da dor. Ele falou que tem um problema, você faz a pergunta, você provoca ali se ele tem esse problema, fala, tem esse problema. Aí você fala, cara, quando isso acontece, realmente é um problemaço. Imagina quando você está assistindo o seu Mengão aí, se esse problema acontece. É muito ruim, não é? Você faz ele lembrar dessa dor. E aí você fala para ele, você quer resolver esse problema? Quem não quer resolver um problema que tem? Todo mundo quer. E aí ele fala, sim, claro. E aí você entra com uma oferta. Eu recomendo que, aliás, você fala qual a solução que você tem. Ó, eu recomendo que você tenha uma internet especial para assistir filmes e jogos. O que você acha? Pergunta aberta. Olha, você precisa de uma internet especial para assistir filmes e jogos. Você não pode ter uma internet qualquer. Você tem que ter algo especial. Claro que ele quer ter. Eu acho ótimo. E aí, eu falo que vou ajudar ele. Olha, eu vou te ajudar. Eu tenho isso disponível para você. Já vou liberar. Qual que é o endereço para instalação? Em nenhum momento eu falei, você quer comprar? Qual que é o valor? Até agora eu não falei nada. Ele fala o endereço, venda fechada. Olha como que uma condução, um planejamento bem feito, você conhecendo um pouco o cliente lá atrás, fazendo pesquisas sobre ele, você consegue evoluir. E aqui, vou mostrar para vocês, né, o passo a passo que a gente fez, tá? A abordagem formal, como eu falei lá para vocês, a abordagem do amigo, que é uma das técnicas que pode ser utilizada, e tem diversas que pode ser utilizada. Pergunta de similaridade, que é aquela pergunta lá do Maracanã, depois do time, para quê? Para gerar conexão, para você poder fazer perguntas para o cliente responder, ele não te dispensar, porque ele gerou conexão com você. Oferta suave, eu não falei assim, olha, você vai pagar tanto, é tal coisa, não. Eu falo que eu tenho uma solução para ele, que vai resolver aquele problema que ele já me disse, porque ele me disse do problema. Se ele me disse do problema, não fui eu que criei o problema. Ele já tem esse problema, então eu faço uma oferta suave falando que eu tenho uma solução para ele. Aqui tem uma dica bônus. Nesse caso, a gente não trouxe uma questão de objeção, por exemplo, o cliente falar que está tudo certo e tudo mais. A gente tem uma técnica que eu explico aqui no livro, que é a técnica CASA, de como superar objeções. Eu não vou tratar ela aqui, tá? Até porque a simulação que a gente traz aqui, a gente não fala de objeção, mas se você quiser se aprofundar, tem vídeos meus na internet falando sobre essa técnica e também tem no livro, se você quiser, né? A gente vai falar aqui do livro, se você quiser adquirir no final também, eu vou estar disponibilizando
a possibilidade de você comprar esse livro com desconto. E no final, a técnica de fechamento é uma abordagem suave. Em nenhum momento pergunta se vai comprar, eu falo qual que é a rua que ele quer, e dali eu já vou perguntar a data de pagamento e tudo mais. Se tiver alguma objeção nesse momento, você trata a objeção ali, mas também é um fechamento, né, de condução que a gente fala, que o cliente nem percebe que está comprando, porque todo mundo adora comprar, gente. O pessoal adora comprar, mas ele não gosta de vendedor chato. Então, o cara que desde o início da ligação já percebe que você quer vender, entubar alguma coisa dele, ele vai te dispensar. Agora, se você gera um diálogo suave, você vai conseguir sucesso na sua venda. Fez sentido essa condução? Coloca aí para mim no chat se fez sentido para você essa condução desse atendimento, se você consegue aproveitar algumas dicas que eu passei aqui para você apenas nessa forma. E lembrando, começa tudo na preparação, antes da ligação. Começa lá na estratégia de entender quem é seu cliente, que com isso, você preparado, fica mais fácil para você conduzir a ligação. Aqui, eu vou mostrar, trouxe para vocês, porque toda operação nossa, eu faço fluxos, a gente gosta muito de passo a passo do que funciona. Normalmente, né, o cliente ele se comporta 80% das vezes da mesma forma. Então, é importante você entender esses comportamentos e criar fluxos para que você consiga conduzir da melhor maneira. Então, aqui é um fluxo que a gente tem para a parte de venda. Então, primeiro, isso é para venda receptiva no nosso call center. Então, primeiro a gente começa se responsabilizando pelo cliente e se interessando pelo cliente. Eu vou até demonstrar como se interessa pelo cliente nos próximos exemplos que eu vou passar aqui para vocês. Aí eu preparo para a sondagem. O que é a sondagem? Eu vou precisar fazer pergunta. Então, eu falo para o cliente, olha, para entender a sua necessidade, eu vou precisar fazer algumas perguntas. Posso começar? Então, você começa ali pedindo a permissão para entender qual que é a utilização do cliente para que você possa fazer da melhor oferta. Não simplesmente o cliente entra em contato e você já oferta o menor plano. Não, primeiro entende a necessidade dele, tamanho de casa, quantos dispositivos, uma série de coisas que você precisa entender para você fazer a oferta correta. Depois, você começa a sondagem. Qual que é a sondagem? Primeira pergunta que a gente faz da sondagem, pergunta ao concorrente. Se ele já tem uma internet, quanto que ele paga e quantos mega, tá? Ou se ele já fez uma pesquisa e o que ele procurou, para quê? Para que você tenha um parâmetro do que esse cliente tem ou do que ele está procurando. Segundo, quais são as dores? Para que ele vai utilizar essa internet? Foi o que eu falei ali anteriormente. Prazo, qual que é a urgência que ele tem para instalar essa internet? 0 a 10, qual que é a urgência que você tem para instalar essa internet? Por quê? Se ele falar que está com 10, ele não pode adiar, ele não vai poder falar para você que vai pensar. Agora, se ele falar que ele está com uma necessidade baixa de instalação, aí você que vai ter que utilizar de técnicas de escassez para fazer com que ele instale mais rápido. E decisor, além de você, João, tem mais alguém que decide pela contratação da internet? Essa pergunta é importantíssima. Por quê? Porque você evita aquela objeção, eu preciso falar com o meu sócio, eu preciso falar com a minha mulher. Então, essa sondagem estruturada elimina uma série de objeções lá na frente. Aí você confirma a sondagem. Como que é confirmar a sondagem? Então, João, então você está me dizendo que você já procurou uma internet, que o valor dela era R$100, 100 mega, e a sua principal necessidade é para jogos, você precisa urgente dessa instalação e você é a única pessoa que decide referente a isso. É isso mesmo? Então você confirmou a sondagem, ele vai confirmar, você vai reforçar aquilo. Por quê? Porque você já vem com uma oferta, né, matadora para fechar a venda com ele. Aí você faz a sua oferta matadora, caso tenha alguma objeção, trata a objeção, lembra que eu falei da técnica casa lá, né, que você pode aprender em vídeos meu na internet ou com o próprio livro, e aí conduz para o fechamento. Também tem várias técnicas de fechamento. Só no livro, acho que tem mais de 10 técnicas de fechamento que eu ensino para que você faça. Fechou a venda, checklist, e não podemos esquecer de indicar, de pedir indicação. Termina-se uma venda, já começa a outra. Então, esse cliente, se ele comprou, ele gostou do seu atendimento, já solicite uma indicação para esse cliente. Se você tiver ainda campanha de desconto por indicação, premiação, aproveite disso para, nesse momento, conseguir fazer captar a sua indicação. Então, esse é o fluxo aqui para que a gente utiliza de venda receptiva, e a gente tem isso para todo segmento, para suporte, para saque, tudo para que a gente possa encantar o cliente e fazer o atendimento da melhor maneira. Ter esse atendimento mágico. Aqui, eu trouxe para vocês 2 exemplos de encantamento do cliente na parte de suporte, que você vai ver que você não precisa gastar muito para você encantar o cliente, é só a vontade de querer ajudar faz a diferença. Então, eu trouxe 2 atendimentos que aconteceram aqui no nosso call center, para você ver como que a gente utilizou de informações do cliente, que é um atendimento que
garanto que 99,9% dos atendimentos de provedores seria um atendimento, né, que terminaria quando desligasse a ligação, e a gente fez algo a mais para poder ter aquele atendimento mágico e gerar o encantamento do cliente. Então, esse atendimento aqui da Carla para o cliente Paulo foi o seguinte: ela começa, né, atendendo o cliente. Bom dia, como que posso ajudá-lo? O cliente ligou, aí ela responde, o cliente fala, meu YouTube está travando. Nesse momento que ela fala que o YouTube dela está travando, a nossa atendente, ela, como eu falei para vocês lá, você tem que se interessar pelo cliente, se mostrar que você está ao lado dele. E aí ela fala o seguinte: entendo como se sente, senhor Paulo, eu adoro ver vídeos no YouTube, mas eu estou aqui para resolver isso. Enquanto eu localizo o seu cadastro, me conta o que você estava assistindo no YouTube. Olha como eu estou me interessando por ela, eu estou perguntando, eu não estou só falando, me dá o seu CPF aí para procurar o seu cadastro. Eu estou perguntando o que ela estava assistindo no YouTube, por quê? Para eu saber mais dela. E aí ela fala, eu reprovei na prova prática do Detran e estou procurando vídeos para me ajudar. Grava essa informação, ela reprovou na prova prática. Eu vou contar a historinha aqui para vocês, que a nossa atendente, por acaso, tinha acabado de tirar a habilitação. Então, como a cliente falou isso, ela se compadece, falou, olha, sinto muito pela situação, eu acabei de tirar minha habilitação, tenho certeza que na próxima você vai passar, reforço positivo. Aí a cliente, né, fica super feliz, enfim, a gente resolve o problema. O problema lá é do travamento no YouTube, tá? Nosso cliente foi lá, não vou entrar muito no mérito da situação, a atendente vai e resolve. Só que a atendente, ela não se contenta em ter resolvido o problema da cliente lá do YouTube. Ela ficou com aquela informação, nossa, essa menina, essa pessoa, ela reprovou na prova do Detran. Como encantar o cliente nessa situação? O que você faria para encantar esse cliente? Sabe o que a gente fez? A gente pegou e fez uma cartinha para essa cliente, onde a gente pegou uma foto dela na internet, no Instagram, imprimimos numa habilitação e mandamos uma mensagem para ela, falamos que a gente acreditava nela, que na próxima vez ela ia passar na prova do Detran, e mandamos alguns links, QR Codes, com links onde ensinava macetes para estacionar, porque durante o diálogo com o nosso atendente, ela falou que ela reprovou fazendo a baliza, só que ela não reprovou porque ela errou alguma coisa na baliza, é que para você fazer a baliza, na hora que você faz a prova do Detran, você tem um tempo, e ela fez muito devagar, então ela estourou o tempo, ela faz a baliza tudo certinho, só que ela estoura o tempo. Então a gente procurou vídeos de baliza, né? Colocamos uma cartinha falando que acreditava nela e mandamos para ela. E beleza, mandamos uma cartinha, nosso motoboy foi lá, entregou para essa cliente. E aí, depois de um tempo, não sei se foi 30, 40 dias depois, essa cliente pega e entra em contato com a gente. Tira uma foto da habilitação, manda para a gente e fala para a gente o quanto foi importante aquela carta de apoio. Você acha que uma cliente que recebe esse apoio, né, de uma empresa, que ninguém faz isso, nem se bobear, nem os familiares dela deram esse incentivo para ela, nem amigos deram esse incentivo para ela. Você acha que ela vai trocar a internet por causa de R$10? Então a gente foi além do atendimento. Então o atendimento mágico é isso, é gerar um encantamento, uma atitude que gere uma mágica. E essa cliente ficou super grata e foi muito legal quando a gente recebeu essa informação. Então, todo atendimento, se você prestar atenção, você tem como gerar encantamento. Outra situação aqui bem bacana, essa aqui eu tenho até foto da solução que a gente adotou, tá? Só para complementar, quanto que a gente gastou com isso? Uma folha de papel, tá? E um tempinho ali para escrever e achar os links para ela no YouTube, e o nosso motoboy, que já é contratado, levar, né, sei lá, a gasolina até chegar na casa da cliente. Então, assim, você vê que o custo foi muito baixo e o encantamento disso daqui vai gerar, provavelmente ela pode ter comentado isso com vários colegas, porque se ela mandou para a gente, provavelmente ela pode ter comentado com outras pessoas. Imagina quantas pessoas ela pode indicar para a gente com uma ação tão simples que a gente fez. Mas um caso, esse caso aqui é bem curioso, tá? A nossa atendente começa, né, atendendo a Renata, fala, bom dia, como posso ajudá-lo? O meu TV Box está falhando, cliente Walter. Meu TV Box está travando. Acontece muito aí nos provedores de vocês de ter o TV Box falhando? Acredito que muito, né? Isso daí é uma questão recorrente que ocorre nos provedores, né? É um desafio. Olha ela se interessando novamente aqui pelo cliente, ó. Entendo como se sente. Quando acontece comigo, quero resolver rápido para voltar a assistir. Enquanto eu localizo seu cadastro, me conta, o que você estava assistindo, Walter? Aí o Walter fala, estou tentando ver o jogo do Galo, mas está travando muito.
você imagina alguém, eu adoro futebol, você assistindo um jogo e o jogo fica travando. Então, o Walter, a gente só faz essa pergunta, ele fala que ele é torcedor do Atlético Mineiro, que ele estava assistindo um jogo do Galo e que ele não estava conseguindo assistir o jogo. E aí, a nossa atendente se coloca ao lado dele, né? Olha, sinto muito pela situação, vou acelerar o atendimento para você poder ver o gol do Galo. Agora eu vou contextualizar aqui um pouquinho para vocês o que aconteceu nesse atendimento. Esse cliente, além de tudo, ele relata, essa é a primeira vez que ele entra em contato, mas ele falou que já estava acontecendo isso há algum tempo. E aí a gente identificou que era um problema na ONU, no roteador dele, e a gente precisava trocar o equipamento. Então aí quando a gente falou isso para ele, ele falou que não precisava, que ele ia cancelar e tudo mais, mas de qualquer maneira a gente pega e manda o técnico lá na hora, o técnico troca o equipamento dele e beleza. Só que ele falou que mesmo assim ele ia cancelar, que não precisava mandar, mas mesmo assim a gente mandou e trocou o equipamento dele. E como que a gente faria numa situação dessa delicada, o cliente, né, não conseguiu, a gente deve ter demorado aí pelo menos uns 40 minutos para resolver esse problema dele. Como que você faz para resolver esse tipo de coisa? O cliente já a ponto de cancelamento, porque ele fala que não é a primeira vez, só que foi a primeira vez que ele reclamou, porque naquele momento ele estava assistindo um jogo de futebol. O que você faz para resolver esse tipo de problema? Tá? Além de resolver o problema do cliente, como que você trata para tentar minimizar esse problema e não gerar esse cancelamento? E olha o que a gente fez. O que você faria? A gente fez uma cartinha, a gente comprou um quadro do Galo, tá, onde tem um hino do Atlético Mineiro, e fizemos uma cartinha para ele. Esse quadro custou R$5. E a cartinha, né, uma cartinha simples, tá aí a foto, né, da cartinha, a gente mandou para ele. Querido cliente, falamos com você por telefone esses dias atrás, sei que a experiência nos últimos dias não foi a esperada, mas prometemos que estamos dando o nosso melhor para que esses problemas fiquem no passado. Agradecemos muito a confiança e estamos na torcida para que o Galo seja campeão esse ano. Obrigado pela parceria, atenciosamente, equipe da Lignet. Ainda colocamos a logo do Galo ali, com o símbolo do Galo, com eu acredito, que é um lema, né, que o Galo levou na Libertadores, em 2013, quando ele venceu a Libertadores, tinha esse lema do eu acredito. E, cara, assim, esse cliente não nos deu um feedback, né? Não nos mandou foto, nada. Mas esse cliente, a gente monitorou ele não cancelou, não tivemos mais problema, mas com certeza é uma ação que fez diferença, a gente se importou com o cliente. Então, você vê que são pequenas ações. Uma foi um presentinho, o outro foi uma cartinha que a gente fez para gerar um encantamento, ter um atendimento mágico que surpreenda o cliente. Você acha que você é capaz de fazer isso no seu provedor? Então, com algumas dicas aqui, o kit de boas-vindas, uma cartinha com urgente de vez de mandar um panfleto, atendimentos que percebe a necessidade do cliente para que você faça a diferença, estratégia de pesquisa para que você entenda um pouco mais do seu cliente, para que você consiga ser mais assertivo nos seus contatos. Então, eu queria trazer alguns exemplos práticos aqui, a gente já está caminhando para o final da palestra, para que você pudesse utilizar aí no seu dia a dia do seu provedor. Espero, né, ter atingido esse objetivo, que esse é o meu principal objetivo, ajudar vocês a sair da caixinha e pensar em soluções criativas para ter um atendimento mágico no seu dia a dia aí do seu provedor. E para fechar, vamos falar aqui desse cachorro que comeu o roteador do cliente, que eu falei lá no começo da nossa palestra. Ele pega e come o roteador, o cliente fala que vai cancelar porque ele não quer pagar o roteador. Eu perguntei lá, o que vocês fariam? Cobrariam ou não cobrariam? Tá? Sempre que eu faço essa palestra, tem gente que cobraria, tem gente que não cobraria, né? Mas qual que é a solução que a gente adotou? A gente pensou muito. Quando me trouxe essa situação, eu falei, olha, eu posso isentar, como a gente pode cobrar, mas eu não quero que a gente fique só nisso. Eu quero que vocês tenham uma solução que realmente gere, né, aquele atendimento mágico e que encante o cliente. E aí, o que a gente fez? A gente pega e compra um mimo para o cliente. Mas nós não compramos para o cliente, a gente comprou para o cachorro que comeu o roteador. Então, a gente pega, compra um ossinho e manda uma cartinha escrita à mão ali, ó, como vocês podem ver. Essa cartinha, olha o que a gente manda. A gente manda uma cartinha para o Paulo, que é o cliente, e para o Doguinho. E está escrito na cartinha o seguinte: tudo bem com vocês? É a primeira vez que uma história como essa chega à nossa empresa. E nem o modem escapou, hein? Infelizmente, não temos um roteador, um modem comestível, para oferecer para esse doguinho cheio de amor, porém, a equipe de qualidade está encaminhando um ossinho mimo para entreter esse doguinho que mal conhecemos, mas já amamos. Espero que aproveite a melhor internet de Campo Grande e o nosso ossinho também. Obrigado, um abraço, equipe de relacionamento Lignet.
Cara, esse cliente, a gente entregou esse ossinho à tarde, se eu não me engano. Eu não lembro se foi à tarde, de manhã. Não, foi de manhã. Entregou esse ossinho de umas 8, 9 horas da manhã. Às 10h42, o cliente mandou pra gente essa mensagem. Bom dia. Mandou uma foto do cliente, do cachorro com o ossinho, e aí mandou falando que ele acabou com o ossinho. E, cara, ele nem lembrou mais de reclamar do valor. Pagou o roteador, ficou conosco, né? Continua como cliente. Não sei se hoje é cliente, mas naquele momento continuou como cliente, mas acredito que continua até hoje. Por quê? Porque a gente mostrou uma experiência. O ossinho custou R$2 para a gente, a cartinha escrita à mão, algum tempinho ali para escrever, o motoboy para levar, mas gerou um encantamento e é uma história que a gente gosta muito de contar, porque fez a diferença. Muitas vezes a gente pensa que é só dinheiro, né, só desconto, né, que faz a diferença para o cliente. Às vezes uma situação bem menor, que você mostra que se importa com ele, criativa, faz toda a diferença no atendimento. Então procure, né, sempre buscar o atendimento mágico. E para fechar aqui a palestra, eu quero deixar essa frase, que atendimento ao cliente não é uma técnica a ser implantada, mas uma postura a ser cultivada. É do Mário Persona essa frase, e acho que tudo que eu falei aqui nessa palestra, ela leva para essa frase. E, né, quero aqui me colocar à disposição, se vocês quiserem fazer contato comigo, o meu WhatsApp é o 67-992-85-1052. Esses são alguns serviços que a gente presta. Se você tem um provedor e quer terceirizar ele, quer ter um atendimento conosco, um atendimento mágico, você pode nos contratar. Nós também trabalhamos com treinamento, consultoria, monitoria de qualidade. Temos também telemedicina. Falei de telemedicina, nós também somos uma empresa de telemedicina. Então, se você quiser qualquer um desses serviços para o seu provedor, a gente está à disposição. Aqui estão algumas das minhas redes sociais. Eu tenho o blog, né, que é o blog.guiacontato.com.br, tem vários e-books lá que pode ajudar vocês. A minha conta no Instagram, se procurar Reinaldo Garcia no YouTube, Instagram, eu tenho, né, em todas as redes sociais contas, me siga lá, procure lá, tem bastante conteúdo gratuito para ajudar vocês a melhorar o atendimento. E aqui está o meu livro, tá? Se vocês quiserem, também podem me chamar ali na rede social, fala que participou dessa palestra aqui, e quem participa da palestra tem desconto no livro. O valor do livro é R$39,99, tanto ele online como ele físico. Os Segredos do Rei, muitas das coisas que eu falei aqui está aqui desse livro, tem muito mais. Então, se você quiser adquirir o livro, pode chamar no WhatsApp ou entrar nas redes sociais. Agradeço demais a participação de vocês, que vocês façam muitos atendimentos mágicos e só gratidão. Obrigado.